Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será: não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. O texto que serve como base para o nosso estudo é o Salmo 103, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a tua alma e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés, os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trate segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta o Senhor de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E o texto continua. Que salmo lindo, maravilhoso é esse. Um salmo que vai, de alguma forma, nos exortar a bendizer ao Senhor Deus, a bendizer ao Senhor por tudo que ele fez. Aliás, já logo no começo ele vai dizer, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. E ele vai listar aqui alguns deles. Quando nós paramos para poder pensar naquilo que Deus faz na nossa vida, na nossa história, nós somos obrigados, de alguma forma, no bom sentido da palavra, a nos lembrar de como Deus é generoso, bondoso. Em alguns momentos da minha história, a semelhança, tenho a plena certeza, da maior parte de vocês, quando minha fé vacila, quando eu paro para poder olhar para aquilo que está acontecendo à minha volta, e às vezes a fé dá aquela vacilada, e você diz, Senhor, será que o Senhor está olhando para mim agora? Será que o Senhor está vendo aquilo que está acontecendo? E nessas horas eu tento olhar para trás, tento olhar e me lembrar de tudo aquilo que o Senhor Deus já fez. E cada vez que eu vou olhando para os momentos mais difíceis da minha história e vou percebendo Deus agindo, Deus operando, Deus transformando, Deus fazendo com que as coisas aconteçam de uma forma extraordinária, isso vai fazendo com que eu me lembre de que não houve um único momento da minha história no qual Deus me deixou sozinho, me deixou desamparado. Mesmo nos momentos mais difíceis, que eu não queria ter passado por eles, o Senhor Deus me ensinou lições tão preciosas que têm me ajudado no decorrer do meu ministério e da minha própria vida a enfrentar obstáculos maiores quando eles chegam. A tendência natural do ser humano é relutar quando vêm as dificuldades e os problemas, mas mesmo as dificuldades e problemas são escola, aonde Deus busca nos ensinar lições preciosas. Portanto, o salmista, ele está dizendo que nós não deveríamos nos esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Por exemplo, o Salmo 103 vai enumerar múltiplas bênçãos do Senhor. E elas incluem todos os seus benefícios para uma vida próspera. Os versículos 3 a 6 vão falar sobre isso. Essas bênçãos estão fundamentadas naquilo que é o caráter misericordioso de Deus, na sua fidelidade e ao mesmo tempo na sua aliança. Se você parar para poder pensar que a grande razão pela qual Deus age é por causa do seu grande amor, mas ao mesmo tempo no seu amor também por causa da aliança que ele fez conosco. Ele fez um compromisso com a humanidade, um compromisso de poder resolver o problema do pecado, o problema esse que não foi criado por ele, que foi criado por nós mesmos quando aceitamos a rebelião aqui no nosso planeta. Ele então faz agora uma aliança conosco, dizendo, eu não vou abandoná-los. Eu não vou deixá-los à mercê das escolhas equivocadas que vocês fizeram lá atrás. Eu vou encontrar um meio para que cada ser humano tenha a possibilidade de poder ter a solução para esses problemas.
Portanto, o salmista, ele não vai se esquecer desse aspecto. É a aliança de Deus com o seu povo que faz com que ele se lembre, mesmo quando o seu povo está em pecado, está longe dos seus caminhos, ele não desiste de nós. Eu me lembro que há algum tempo atrás, minha filha hoje tem 19 anos, mas pouco tempo depois dela ter entrado na adolescência, aquela fasezinha mais difícil da vida do ser humano, não é? Ela entrou num momento de grande luta interna. E houve um momento em que ela, abrindo o coração para mim, ela disse assim: pai, o que você vai fazer se eu simplesmente abandonar Deus e seguir a minha vida do jeito que eu quiser? Esquecendo os princípios que o senhor e a mãe me ensinaram e que fazem parte da nossa família. Meu coração acelerou naquela altura. Eu tinha vontade de dizer: você não pode fazer isso. Mas Deus, acredito que Deus me deu sabedoria naquele momento, então eu disse para ela: filha, tem uma coisa que nunca vai mudar, independente das suas escolhas. Eu e a sua mãe sempre vamos ser seus pais. E o nosso amor por você, você vai descobrir isso no decorrer da tua vida, sempre vai permanecer, mesmo que todas as demais pessoas, mesmo que os seus melhores amigos virem as costas, o pai e a mãe sempre vão estar aqui. E se você escolher viver diferentemente daquilo que são os princípios que a nossa família estabeleceu, ou seja, se você quiser abandonar o caminho do Senhor, nós vamos ter que te amar ainda muito mais. Porque a gente te criou para que você possa viver uma vida intensa com Deus nessa terra e continuar vivendo com Ele e junto conosco para todo sempre nas mansões eternas, porque a gente está se preparando para continuar nossa existência lá. Mas se você escolher viver só essa vida, eu vou ter que te amar muito mais. Ela falou: pai, isso não é justo o que você está fazendo comigo. Eu queria que você tivesse me xingado, que você tivesse dito um monte de coisa, mas falar isso é jogo sujo. Dizer que você vai me amar mais se eu escolher errado. E sabe, eu digo para você que minha filha não é perfeita, é claro que não. Assim como eu também não sou. Mas ela tem me dado tanta alegria quando eu vejo ela buscando a Deus, quando eu vejo ela envolvida com as coisas de Deus. Enquanto eu estou gravando aqui essa lição, ela está num retiro espiritual junto com algumas pessoas do colégio onde ela estuda, está buscando a Deus. E eu fico pensando, apesar das suas falhas, apesar das suas dificuldades, eu fico olhando e a alegria que isso me dá. Mas mesmo que ela tivesse escolhido mal, eu jamais a deixaria de lado. O Senhor Deus, ele tem para conosco não apenas uma aliança. Aliança, é claro que ela também serve como uma base, é um acordo feito entre Deus e a humanidade, mas essa aliança só é estabelecida por causa do amor que ele tem para conosco. E eu fico pensando, se eu, enquanto pai, estou disposto a continuar amando os meus filhos, mesmo que eles escolham alguma coisa que vai me fazer sofrer, imagina Deus que tem um amor perfeito. Imagina Deus que não desampara os seus filhos. Por isso ele vai dizer: bendiz minha alma ao Senhor. E ele vai se lembrar, inclusive, da fragilidade e transitoriedade da humanidade. E vai se lembrar que Deus tem compaixão do seu povo. Isso aqui é uma coisa tremenda. Nós passamos com muita rapidez. Puxa, a cada semana a gente perde uma pessoa querida. Na semana passada recebi um telefonema de alguém muito querido, que eu tive a oportunidade de poder fazer o batismo dessa moça, me dizendo que o seu tio havia falecido. Um amigo querido descobriu uma doença terrível e em poucos meses a doença o consumiu. Um homem temente a Deus. A nossa vida, ela é tão transitória, tão efêmera. Mas ainda assim, mas mesmo apesar disso tudo, o Senhor Deus continua conosco. E há um aspecto que é mencionado aqui no nosso guia de estudos, que lembrar é muito mais do que mera atividade cognitiva. Não é só aqui que você se lembra, não é só na sua cabeça. Lembrar envolve um compromisso que se expressa em ação. Deus liberta e sustenta o seu povo. E nós somos chamados a respondermos a esse Deus que se lembra do seu povo e ele liberta, ele perdoa, sustenta o seu povo. Nós somos chamados a responder de que maneira? Com comprometimento com Deus e com amor para com Ele, mantendo da nossa parte também a aliança que temos com o Senhor Deus e alimentando o amor que temos para com Ele.
Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é um texto de Ellen White, na verdade, um texto do livro Deserto às Nações, na página 58, que está falando sobre essa coisa de nós nos lembrarmos das coisas grandiosas que Deus fez e reagirmos diante delas. Ela diz assim: faria muito bem para nós se diariamente passássemos 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo. Devemos considerá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação tome conta de cada cena, especialmente as cenas finais. Ao meditar em seu sacrifício por nós, nossa confiança nele, em Cristo, será mais constante. Nosso amor por ele será fortalecido e seremos mais semelhantes a ele. Se quisermos estar salvos no fim, teremos que aprender ao pé da cruz a lição de arrependimento e humilhação todos os dias. Por isso, aquilo que o salmista está falando lá no contexto do Antigo Testamento vem realmente ao encontro daquilo que Ellen White está mencionando. Somos chamados a nos lembrar diariamente do que Deus fez por nós. Lembrar da criação, Ele é o nosso Criador. Lembrar do fato de que Ele nos mantém. Mas nos lembrar, acima de tudo, até onde Ele esteve disposto a ir para poder nos salvar. Quando olhamos para a cruz, aí então nós vemos que esse amor, ele é desmedido. É um amor que não pode ser compreendido. Talvez seja exatamente por isso que no livro Caminho a Cristo, Ellen White vai mencionar que durante toda a eternidade estaremos estudando o amor de Deus. E quando acharmos que compreendemos esse amor, então o Senhor Deus abrirá diante de nós um novo horizonte e o infinito. Nunca conseguiremos esgotar o conhecimento do amor de Deus. Por isso hoje eu quero terminar aqui minhas considerações com o início do Salmo 103 de novo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque o Senhor se lembra de cada um de nós. Aliás, o Senhor não se esquece de nós. Perdão porque às vezes nos esquecemos dos benefícios que o Senhor tem nos dado. Te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude a podermos nos lembrar de cada um deles, de mantermos bem diante de nós o amor do Senhor, olhando para a cruz e nos lembrando até onde o Senhor esteve disposto a ir para poder nos salvar. Nos ajude a manter a nossa aliança bem firme contigo e alimentar o amor para com o Senhor todos os dias da nossa vida. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Pois bem, amanhã, como será sexta-feira, nós faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que será realmente muito interessante. Eu te desafio a estar conosco. Eu estudo a lição. E você?